Estes óculos são incríveis! Sentem-se, público, sentem-se confortavelmente. Muito obrigada por estarem desse lado aqui no estúdio. Hoje, finalmente, abrimos o programa com grandes notícias, senhoras e senhores. É isso. Hoje vamos dedicar o nosso programa, finalmente, a um tema festivo, a um tema feliz. Aleluia, irmãos! Ora, cá vai disto. Malta, temos 9 anos. 9 anos para evitar que a Terra entre num processo de autodestruição sem retorno até se tornar inabitável para seres humanos. Façam barulho! Vidal, não, deixa isso. Acho que não é. Acho que ficou um bocadinho estranho, não foi? Meta um vídeo para disfarçar, meta um vídeo. Bora. We do not have the situation under control. Global warming become very serious matter. O Parlamento Europeu declarou o estado de emergência climática e ambiental. An emergency, and not just any emergency. This is the battle of our lives. Vladimir Putin não concorda que a alteração climática seja consequência da atividade humana. Só os fanáticos é que são negacionistas. We're just asking you to stop lying to the people about climate change and about pollution. And to offer them solutions instead of bullshit. Economic and death toll will be much greater than what we have with this pandemic. Do you know why the Amazon is burning? Do you bitches know why? Yeah. Billie Eilish, pelo seu cabelo aqui visivelmente ainda a festejar o título do Sporting. Mas a fazer a pergunta que importa, bitches. Okay. Na verdade, é uma pergunta que os cientistas nos andam a fazer há décadas, não é? Queremos ou não deixar um planeta habitável para os nossos netos? Bom, a nossa resposta tem sido um bocadinho... Epá, desde que dê para ver o jogo no sábado, estou um bocadinho nas tintas, não é? Olha, não me aquece nem me arrefece. Adiante. Mas porquê é que dissemos exatamente 9 anos? 9 anos para o fim do mundo tal como o conhecemos. É o quê? O que é que vai acontecer? 9 anos. É o quê? No dia 31 de dezembro de 2029, estamos ali todos no Réveillon, hein? Malta, 10, 9, tudo ali, em cima do sofá de cueca azul, com tachos e panelas na mão, 5, quantas passas no bucho, 3, 2, 1, feliz ano! Ui, então e agora? Então, pessoal, não vejo nada, meu. Olha lá, alguém tem uma lanterna qualquer... Não vejo nada, pá! Fósforos, tens fósforos? Boa, obrigada. Bom, é evidente que não é isto que vai acontecer em 2029, malta, mas daqui a 9 anos chegamos a 2030, o ano em que atingimos a primeira meta do famoso Acordo de Paris, o único acordo global em que 195 países, entre eles os países mais poluentes do mundo, se comprometeram a tomar medidas reais e efetivas para basicamente desacelerar o fim da nossa civilização, tal como a conhecemos. Ah, caraças! Ok, então, segundo uma grande parte dos cientistas que estudam este fenómeno das alterações climáticas, se pelo menos esta primeira meta não for atingida em 2030, as catástrofes naturais vão tornar-se cada vez mais frequentes e intensas. Isso talvez já muitos de vocês saibam. Agora, onde é que isto vai afetar diretamente a vossa vidinha? Aí é que são elas. Pessoal, se vamos todos levar com isto, então apertem o cinto e avisem os amigos, porque hoje... Vamos falar da crise climática! Pessoal, isto foi brutal! Pessoal, isto foi lindo! Epá, obrigadão! Mesmo isto foi... Dê-me só um segundo. Pessoal, vamos falar da crise climática, sim, mas a verdade é que isto já está a bombar.
Ah, bué. O país está em situação de seca. Ninguém está preparado para isso. Mais de 40 mil hectares arderam em Portugal. Na minha vida nunca vi tal coisa. Relativamente às vítimas mortais, temos 32. A chuva deixou várias pessoas desabrigadas. Choveu em 3 horas, mais de metade do normal para todo o mês. This is the very last moment that we have in which we can actually hope to stem some of these disasters. I want you to panic. Eu já estou a panicar, Greta. Tu não mandas em mim. Só uma nota. Obviamente agradecer a todo o elenco do espetáculo Espero por Ti no Politeama e ao Filipe Laféria. Não percam este espetáculo. A cultura é segura, malta. E para a semana vamos sublinhar isso mesmo no nosso último programa. Mas uma salva de palmas para o Teatro Politeama, por favor. Obrigada. Agora, a urgência climática. Já toda a gente ouviu falar disto, não é? Se bem que ninguém está a tratar isto como uma urgência de facto. Na verdade, já todos vimos artigos, reportagens, documentários sobre o assunto, mas parece que a coisa está tão batida que já não bate, não é? Já todos conhecemos os 3 R's. Reutilizar, reduzir e reciclar. Já sabemos que é necessário reciclar todo o vidro, o plástico e o papel que utilizamos. E já agora, é parar de acreditar naquela história do vou separar para quê? Se depois eles lá na minha rua juntam tudo no caminhão que eu já vi. Querido Zé Manel negacionista, adoro o penteado novo, mas é mentira, fofinho. É mesmo. Aliás, se alguém já viu alguma coisa deste género, é porque os caminhões estão compartimentados e isso dá a ilusão de que os materiais, como o papel ou o plástico, estão a ser misturados, mas não estão. E mesmo que estejam, que é uma hipótese bastante remota, saibam que a recolha é sempre a primeira fase do processo. Depois de serem recolhidas, as embalagens, é feita uma triagem que serve para separar e encaminhar os diferentes tipos de plástico para os recicladores específicos. Ai, tal, mas há poucos ecopontos, ou cautela. Bom, já não falas assim? Porque eu estou aqui para ajudar. E depois, segundo a Sociedade Ponto Verde, pessoal, são mais de 43 mil ecopontos por todo o país. Há 3 vezes mais ecopontos do que caixas multibanco. Tá bom? Isto é verdade. Que até faz sentido. Porque o bom português deve fazer muito mais lixo do que dinheiro que tem na conta para sacar. Portanto, parece-me minimamente verosímil. Bom, mas já ouvimos as recomendações todas, não é? Temos de fugir das embalagens e do plástico de utilização única. Era importante que todos pudéssemos experimentar, por exemplo, a compra a granel. É essencial reduzirmos o nosso lixo e o consumo de... Bom, na verdade, o consumo de tudo. Na verdade. Aliás, questionarmos sobre a importância de cada compra é um dos pontos mais importantes deste assunto, pessoal. Devíamos também saber dos benefícios de contribuir para a economia circular. Enfim, já todos ouvimos falar disto, não é? Mas parece que continuamos a achar que isto é conversa de hippies e de uma zarra, não é? Mas não é só uma zarra. Não, pelos vistos, é todo o mundo que já se mancou, malta. E porquê? Porque, verdade seja dita, a comunidade científica já nos anda a alertar para isto há pelo menos 40 anos. Quer dizer, por amor de Deus, é? Só porque os cientistas lançam o pânico e dizem que ao começamos a agir de forma global ou vai tudo com o caneco, também não precisamos ir todos a correr a tratar do assunto. Calma. Não é? A comunidade científica não é o alerta CE, minha gente. Não minha. Vamos lá. Houve alguma coisa que a ciência tenha alertado, que tenha de facto acontecido? I think an epidemic, either naturally caused or intentionally caused, is the most likely thing to cause, say, 10 million excess deaths. And that it's pretty surprising how little preparedness there is for it. Eu sei. Falei em ciência e mostrei o Bill Gates, não é? Ainda por cima houve malta que pegou nestas declarações e disse que ele é que criou a pandemia por causa das vacinas, do 5G e não sei o quê. Mas isto não interessa. A ciência já previa a chegada de uma pandemia há bastante tempo. Mas ninguém lhes deu grande cavaco e zunga. Ai ao tio, foi a desgraça que foi tudo recambiado para casa fazer pão e ver os diretos do Bruno Nogueira. Portanto, mesmo. É praticamente consensual que o Acordo de Paris é globalmente a última esperança que temos para travar as consequências catastróficas das alterações climáticas. Mas o que é afinal isto do Acordo de Paris? É o quê? Ora bem, o Acordo de Paris é um documento adotado em 2015 por 195 países para basicamente travar o aquecimento global e a destabilização radical da vida na Terra. Assim a pé juntos. O que estes senhores querem dizer é isto. Se os objetivos do acordo não forem cumpridos, todos nós e as gerações que aí vêm temos uma enorme probabilidade de assistirmos e sermos vítimas de incêndios descontrolados, cada vez mais frequentes e cada vez mais destrutivos, cheias súbitas e inundações em variadíssimos territórios, a expansão da seca extrema e a desertificação vão ser cada vez mais evidentes. Mas não só. Furacões,
extinção de espécies, escassez de alimentos e centenas de milhares de refugiados que terão de fugir da região onde vivem. Segundo vários cientistas do clima, todos estes fenómenos vão poder passar a ser cada vez mais normais. E, aliás, bem mais cedo do que nós estamos à espera. Agora, au. Eu disse que este programa ia ser feliz e festivo, não foi? E agora? Olha! A companhia! É feliz, é festivo. Melhorou, não? Bom, dizem então que este acordo pode ser a nossa única hipótese para, pelo menos, mitigar estas catástrofes. Principalmente porque foi a primeira vez que se conseguiu juntar os 10 países que atualmente são os mais poluidores do mundo e convencê-los a tomar uma ação conjunta. Mas quem são estas 10 grandes potências badalhocas? Bom, vamos saber. Segundo o Global Carbon Atlas, os vencedores são... Obrigada, Bruno. A China num destacadíssimo primeiro lugar, logo depois os Estados Unidos da América, a Índia, a Federação Russa, o Japão, Irão, Alemanha, Indonésia, Coreia do Sul, Arábia Saudita. Na categoria de cidade com maiores emissões de dióxido de carbono, o galardão vai para Seul, na Coreia do Sul. Muitos parabéns a todos e a todas. Portanto, dos 195 países que adotaram o acordo em 2015, está então na hora de saber quem é que está a fazer um bom trabalho e quais são os países que estão lançadíssimos a caminho de cumprir estas metas. Ora bem, excitamento, vamos a eles? Ok. Então, dos 195, Marrocos e Gâmbia. Pessoal, é um bocado só isto. Não, Vidal, deixa isso. Deviam ser bués, são só 2. Faltam tipo 193, estás a ver? Pessoal, a cena é, o acordo não está a correr assim ao nível do espetacular. Mas também que raio são estas metas, não é? É isso que precisamos de saber, certo? Sim. Digam que sim, não me enervem. Sim. Vocês querem que eu me passe da cabeça? Sim! Ok. Parem com isso. Já que insistem, eu digo, o Acordo de Paris determina 2 grandes objetivos. E esta é a prioridade imediata, reduzir em todo o mundo as emissões de gases com efeitos de estufa. Ou seja, cada país define um limite máximo de gases poluentes que pode emitir. E a ideia para já é reduzir em 50% as emissões de dióxido de carbono até 2030. Para quê? Para atingirmos a neutralidade carbónica em 2050. Eu sei, já ouvimos isto por aí, não é? Neutralidade carbónica. Hein? Já ouvimos isto até nos anúncios de gasolina, o que tem imensa graça, mas pronto. Mas parece que esta informação entra um bocadinho a 100 e sai a 200, não é? Ninguém liga muito. Nem com o Sr. William Henry Gates III. Pessoal, o Bill Gates chama-se William. Ficou ainda um bocadinho mais nerd, não é? Bom, mas mesmo com o Bill a dizer que temos mesmo de reduzir as emissões de 51 mil milhões de toneladas anuais para zero, zero emissões não é mesmo zero. É chegar à chamada neutralidade. Eu explico. Mesmo sem tendo retroprojetor e folhas de acetato, vai de tablet gigante, que também serve. Então a cena é esta. Antes da Revolução Industrial, o ciclo do carbono da Terra estava mais ou menos equilibrado. Isto é, as plantas absorviam praticamente a mesma quantidade de dióxido de carbono que era emitida no planeta. Portanto, o que nós precisamos é de voltar a um equilíbrio estável entre os gases que produzimos e os que conseguimos eliminar da atmosfera. Neutralidade. Capiche? Um bocado isto. Há quem diga que isto é impossível, tendo em conta que muitos países estão-se completamente marimbando para isto, mas muito honestamente, nós também estamos um bocadinho, não é? Então, vocês estão com aquela cara de "Oh, Godela, estás aí há não sei quanto tempo a falar de gases? Se fosses mas é introduzir uma zaragatoa num orifício da tua conveniência." Chupa aí, Bill, não ouças isto. Bom, pessoal, isto é importante porquê? Porque as emissões de gases com efeito de estufa são os principais responsáveis pelo aumento da temperatura do planeta. E não sou eu que digo. Vislumbrai estas belíssimas curvas, não são as minhas, seus taradões, até porque não tenho, mas estas. Então, deste lado, nós temos basicamente o dióxido de carbono que foi emitido por todo o mundo anualmente, ok? E deste lado, temos as oscilações da temperatura média.
Estão a ver a semelhança entre os dois? Citando Margarida Rebelo Pinto, não há coincidências, fofinhos. Não há. E aqui, boa gente, entra o segundo grande objetivo do Acordo de Paris. Manter o aumento da temperatura do planeta abaixo dos 2 graus, de preferência no 1,5 graus. E porquê é que isto é tão relevante? Dá-lhe na malhoa! Quando sobe a temperatura, mexe a cintura. Giro, mas não, Ana. Quando sobe a temperatura, não é mexe a cintura, é morremos todos. Estou a brincar. Estou a brincar. E um beijinho para a Ana Malhoa, ok? Ela sim, a rainha disto tudo. Okay? Subelô! Não, Ana! Não é subelô, é barralô! Estás a ouvir nada que eu estou a dizer? É barralô a temperatura. Mas reparem na amplitude deste programa de televisão, senhoras e senhores. Vamos de Ana Malhoa a Johan Rockström, cientista e professor sueco na Universidade de Estocolmo e, claramente, campeão mundial do jogo do sério. O Dr. Johan considerou o próximo gráfico o mais importante da atualidade. Olha lá, gráficos num sábado à noite. Vamos a isto. Então, esta é a variação da temperatura nos últimos 100 mil anos, ok? É bastante evidente que, durante séculos, as oscilações da temperatura eram tipo transe psicadélico, não é? Era uma tripe de instabilidade entre períodos glaciais e períodos extremamente quentes. E era impossível prever o estado do tempo. Bom, pelos vistos, só há coisa de 10 mil anos é que as temperaturas se estabilizaram pela primeira vez, ok? E a este tempo ameno chamamos o Holoceno. Olha, rimou, que lindo. Bom, foi aqui que prosperaram as civilizações modernas e a agricultura. Porquê? Porque durante todo este período a temperatura do planeta nunca oscilou mais de 1,5 graus. Ou seja, começou a ser possível prever as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno, ok? Mas então, porquê é que nós agora estamos a ultrapassar este número outra vez? Mostrem lá os bichos. Cá estão eles. Então, a relação entre as emissões de gases com efeito de estufa e o aumento da temperatura do planeta está cientificamente comprovada. Mas tentando esclarecer, num resumo para totós como nós, é mais ou menos isto. Os gases com efeito de estufa, pessoal, formam uma camada. É uma barreira na atmosfera que impede que a energia e o calor do Sol escapem para o espaço. E isto faz o quê? Faz aumentar a temperatura do planeta. Essa camada é tipo o vidro de um carro. Sabem quando estacionamos o carro ao sol? Então, estacionamos o carro ao sol, quando abrimos a porta do carro, está um calorzinho considerável lá dentro, verdade? Então, esse calorzinho é exatamente o que permite a vida na Terra, o que é fixe. Mas agora, a ideia é, imagina que entras no carro e ligas o aquecimento no máximo, ok? Não só queimas o rabiosco no assento, hardcore, como cozes. É? E é exatamente isto que a maioria significativa dos cientistas nos querem explicar. O problema são as enormes quantidades de gases com efeito de estufa que são emitidas pela atividade humana e que aquecem demasiado o planeta e aceleram o degelo dos glaciares. E porquê é que eu estou a chatear a cabeça com isto? Porque a Organização Meteorológica Mundial diz que a década mais quente da história foi a de 2010 a 2020. E porque? Subida do nível das águas, malta. E se uns 20 centímetros nos parecem pouco chito, sejam tarados, pá, não foram para aí. Foram logo para aí. Mas se acham que é pouco, ouçam aqui a tia que ninguém nos ouve. Dizem vários investigadores que a subida do nível do mar vai afetar a vida de 300 milhões de pessoas pelo mundo. Não bateu? Ok, vamos dar de outra maneira. Vai afetar cerca de 150 mil portugueses. Aliás, o nosso Gugas já nos tem avisado. Não sabem quem é o Gugas? O Gugas, o secretário-geral das Nações Unidas, o Guguinhas. Não conhecem? Guguinhas. O Guguinhas já tem avisado que daqui a nada, em vez disto, é mais isto. Vai ser mais isto, pessoal. Mas mesmo com ensopado de Guterres na capa da Time, mesmo com cientistas a gritar ainda mais que a Júlia Pinheiro a ver no jogo da seleção, mesmo com Gretas, com Leonardo DiCaprio, o Papa Francisco, a Beyoncé, o Dalai Lama, o Kim Barreiros, caramba! Sim! Kim Barreiros manifesta o seu ativismo no álbum O Brioche da Sofia, com o single A Quinta da Pintelheira, e vamos ouvir. Eu quero denunciar. Vai, Kim. Este crime ambiental. É isso, Kim. O quê? Que lentamente devassa. O quê, Kim? O quê? As mulheres de Portugal. Ok, Kim. Ok. Bora. A Quinta da Pintelheira. Ainda estamos no ar? Estamos no ar? Ok, boa. Mas a verdade é que nem assim a malta dá atenção a isto, é inacreditável. O que é que falta fazer, caneca? É o quê?
Qualquer dia pego num cartaz e vou para o meio da rua, é isso? Então vamos embora. Sigam vindo chatear, vale muito a pena. Muito obrigada, meu caro. Portanto, está visto. As principais causas das alterações climáticas são a queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, a desflorestação, porque perdemos a absorção do dióxido de carbono das plantas, e os incêndios florestais. Porquê? Não é só porque perdemos as árvores. Como o carbono que elas tinham absorvido volta outra vez todo para a atmosfera. Mais a utilização de fertilizantes e o aumento da atividade pecuária que, pessoal, é o consumo excessivo de carne. E a agir terá de ser numa ou em todas estas áreas. Mas agora sim, ó Portugal, ó portugueses, escutai. Há mais boas novas. Vamos ver. Ai, meu Deus, o que aí vem. Segundo a Climate Central, todas as áreas que vêm a vermelho, neste momento, correm o risco de inundar num futuro mais ou menos próximo. Ai, Jesus, isto agora é que vai ser. Ora bem, Costa do Minho e margens do Rio Lima, Aveiro, ricos ovos moles e gente de Aveiro que eu gosto tanto. Gosto mesmo. Figueira da Foz, se me leva ao casino, fico lixada. É mesmo. Monte Moro Velho, Salvaterra de Magos ou Samora Correia, onde pode passar a acontecer a tourada aquática. Herbalim! Peixe padalim! Peixe! Bom, Sarilhos Grandes nunca fez tanto jus ao seu nome e a Baixa da Banheira só tem de encurtar para banheira. Bom, calma, porque sim, isto são só previsões, mas nós sabemos que todos os anos temos investido milhões de euros a repor a areia de várias praias e todos os anos é necessário voltar a fazê-lo. Mas há mais. Querem saber o que é que há mais? Pessoal, é a poluição do ar. Estes dados que estão a ver, estes dados dramáticos, são da Agência Europeia do Ambiente. Mas, meus amigos, até o Tribunal de Contas monitoriza o ar. Que eles devem ter pouco que fazer no Tribunal de Contas. O TC, Tribunal de Contas, diz que, em termos globais, a qualidade do ar em Portugal tem vindo a melhorar, o que é ótimo. Mas as zonas com pior qualidade do ar são... Querem ver? Lisboa, Porto e Braga. Ok, não há muitas novidades, não é? A Organização Mundial de Saúde diz que o nível médio anual que nós podemos respirar das chamadas partículas finas, essas cabritas, não pode ser superior a 10 microgramas por metro cúbico de ar, ok? Mas há zonas do nosso país que estão acima destes valores. Segundo a OMS, há vários conselhos portugueses que têm uma coisa chamada estações de monitorização da qualidade do ar e elas avaliam que há conselhos com valores acima do limite dos 10 microgramas. E que sítios são esses? Bora lá isto. Estarreja, Almada, Cascais, Portimão, Albufeira, Amadora, Faro, Sintra e Ilha. Agora, calma. Porque, comparando com o resto da Europa, a verdade é que nós estamos mesmo muito bem classificados na qualidade do ar. Estamos mesmo. Aliás, pessoal, há países pelo mundo que ultrapassam os 40 microgramas, ok? Portanto, o ar está visto. Mas e os rios do nosso Portugal? Ainda bem que não perguntaram, mas eu respondo na mesma. O Douro, lindo, maravilhoso, património mundial, um dos lugares mais bonitos que existem. Dizem os especialistas que o Douro está tão bem, que desde 1985 que a água do estuário do Douro é imprópria até para banhos. Bom, e dizem os mesmos que há várias razões para isto. O aumento da população, ok? A rede de hectares que é insuficiente, o aumento do turismo e as descargas de águas residuais. Então, mas o que é que isso quer dizer, Mena? Bom, é conteúdo fecal, minha gente, porque nós aqui não dizemos porque eu sou uma senhora, não é? Conteúdo fecal num sábado à noite. Nada, telespectadores.
Bom, se o Douro está mal, o Tejo também sofre com descargas de diversas indústrias há vários anos. Aliás, em 2018, o Estado teve de intervir e gastou 2 milhões de euros para despoluir o caudal do rio Tejo. As autoridades investigaram e o Governo prometeu enviar a faturinha aos responsáveis para não serem sempre os mesmos a pagar, não é? 3 anos depois, o inquérito tem 5 arguidos, mas não está concluído. Mas também não prescreveu. E, portanto, muito bom. Ora bem, poluição do ar, cheque, rios, cocó, mas agora a coisa fica um bocadinho mais complicada. Segundo a ONU, 63% do nosso território é suscetível à seca extrema. Mais, quando se fala em desertificação na Europa, Portugal aparece no topo da lista. Bom, então e as florestas? No que toca ao arvoredo, pessoal, cerca de 1/3 do território nacional é floresta. O que é muito fixe, maravilhoso e catita. O problema é que, segundo vários ambientalistas, nós apostámos tudo, jogámos tudo na chamada monocultura. Que é o quê? Basicamente é uma só espécie de árvore ao longo de muitos hectares, ok? É muito eucalipto, é muito pinheiro bravo, e isto não é só mais perigoso em caso de incêndio, porque não há outras espécies a fazer de corta-fogo, mas põe em causa a própria diversidade dos territórios, isto é, os animaizinhos que dependem da floresta. Pessoal, a floresta quer-se um bocadinho como a salada russa. Não sei se me estão a compreender. Não? Eu explico. Se derem um prato de cenoura cheio de maionese, se calhar é fixe, mas não é salada russa. Percebem? Ao saber disto tudo, o que é que eu fiz? Levei o ministro para um bosque para termos um tete-a-tete antes que me desse uma coisinha má. Como é que está, Sr. Ministro? E a menina? Agora bem, aqui respira-se bem. Sente-se à vontade. É sempre falar com o Ministro do Ambiente no meio de uma floresta é sempre inspirador. Sente-se bem? Eu sou surdo mais portas. Portanto, eu sou a pessoa indicada para... Se algum dia precisar de confessar uma coisa inconfessável, diga-me a mim, porque desabafa. Porque nunca mais sai daí. Pois, mas não ouvi puto. E, portanto, mesmo que um dia a queira comprometer, não sou capaz. Fora de brincadeiras, eu também. Eu não ouço nada bem deste ouvido. As pessoas não sabem disto. Mas eu... Por isso é que eu estou sempre a fazer acompanhar assim. 2 peças de cores diferentes para poder ouvir qualquer coisa. Tem as duas? O meu sonho era ser como um Teletubby, sabe? Para poder ter um terceiro. Deus Nosso Senhor fez-me só com 2 orelhas. Eu dormi muito pouco, não faça isso que eu começo a chorar. Ai, meu Deus. Sr. Ministro, muito obrigada por ter tido este bocadinho aqui para falar connosco. Ainda por cima neste lugar tão bonito. Antes de mais, boa noite. Eu sei que não parece, mas é de noite, Sr. Ministro. É de noite. Eu acho que os outros ministros ainda não estão a ouvir convenientemente. Então, temos aqui um adereço para levar para os Conselhos de Ministros. Mega vá, muito bem. Os ministros e tal, um fala das finanças e tal, e o Sr. Ministro vai falar no ambiente e dizer: meus queridos, gostei imenso das vossas intervenções, mas ou vocês me ouvem ou isto está tudo lixado. Compreendem? Não sei se acha que pode dar jeito. Dará certamente jeito, sendo que quem é verdadeiramente surdo sou eu, não é? Mas... Vou levar da mesma. Agora um bocadinho mais a sério. Sr. Ministro, estamos ou não a cumprir as primeiras metas do Acordo de Paris? Portugal está certamente, e a Europa também, e sobretudo a ser muito mais ambicioso. O Acordo de Paris é um acordo em que se sabe desde o primeiro dia que o compromisso não é bastante. Isto é, aquilo que cada país, cada parte disse que iria fazer, não é o suficiente para atingirmos o nosso objetivo, a temperatura não subir mais que 1,5 graus no final do século. Mas também, a cada 5 anos, tem que haver uma nova proposta de cada país, de cada parte. Eu digo de cada parte, por exemplo, Portugal não tem uma proposta autónoma, tem uma proposta no contexto da União Europeia. A redução de 40% de emissões para 2030 que apresentámos há 5 anos atrás é agora uma redução de 55% das emissões. Portanto, sim, a Europa, neste caso liderada por Portugal durante este semestre, está mesmo a cumprir o Acordo de Paris. Nós vamos conseguir cumprir a nossa parte? Nós vamos conseguir cumprir a nossa parte. Portugal é um dos países líderes nesta matéria, 60% da eletricidade garantidamente, vamos conseguir cumprir. A ver... Fazendo eu as acho contas... que não há volta a dar. Em primeiro lugar, não há volta a dar e a sociedade não deixará que se volte para trás. Aquilo que tem sido as metas cumpridas por Portugal nos últimos anos levam nomeadamente a que a União Europeia diga que Portugal é o país em toda a União Europeia que está em condições de, em 2030, melhor cumprir as suas metas. Portanto, estamos dependentes dos outros, se os outros não cumprirem. Isto é um acordo binding, é um acordo que é obrigatório cumprir, portanto, os outros vão cumprir com certamente. O que é que acontece se não cumprirem? Não tenho a certeza absoluta de quais são as regras, mas há uma coisa que eu sei, é que o acesso aos fundos comunitários será, obviamente, muito reduzido se isso não acontecer. Temos todos consciência que o Acordo de Paris é o último reduto para tentarmos que, enfim, que o planeta não entre num processo sem retorno,
ou temos todos consciência que já estamos num processo sem retorno e é melhor começarmos a preparar-nos para o que aí vem? Vamos lá ver, o Acordo de Paris tem 2 verbos mais importantes que os outros. Mitigar, ou seja, reduzir emissões, que é, se quiser, a solução de longo prazo, e adaptar. As alterações climáticas não são um fenómeno do futuro, são um fenómeno do presente e até de algum passado, nomeadamente com os fenómenos extremos. E por isso temos que nos adaptar. O que é adaptar-nos? O que é que Portugal está a fazer na adaptação? Olha, a intervenção que fez em mais de 1000 km de rios e ribeiras, utilizando apenas métodos de engenharia natural, que vamos fazer agora em 150 km, de rios de maior dimensão. Tudo o que estamos a fazer no litoral, nós deixamos de fazer esporões. Primeiro, porque o que é normal haver numa praia é areia e não blocos de pedra. E depois, porque não vale a pena fazer esporões que só criam a ilusão da proteção. O que nós temos que fazer é esta tarefa ciclópica de estar sistematicamente a colocar areia nas praias e a reforçar as dunas. E isso é mesmo adaptação. É aquilo que Portugal está a fazer para combater as alterações climáticas. Portugal é, em toda a Europa, o país que já hoje mais sofre com as consequências das mudanças do clima. Maiormente com a seca à sul do Tejo. Este verão não vamos ter nenhum problema, mas a seca deixou de ser conjuntural, passou a ser estrutural. E a expectativa ou a perspectiva que temos é de que em 15, 20 anos chova ainda menos 25% do que aquilo que chove hoje a sul do Rio Tejo. Mas há uma outra dimensão em que nós temos que mudar muito, que é na produção e no consumo. Nós temos mesmo que consumir de outra forma e não basta serem os consumidores mais inteligentes e mais exigentes. Há muito a ser feito ainda pela indústria e, sobretudo, pelas cadeias de distribuição para dar aos consumidores verdadeiras opções de consumo sustentável. Entre aviões, hotéis, excursões, cruzeiros, nós podemos dizer que a indústria do turismo é das que mais polui, podemos dizer isto, mas também é que nos está a manter à tona economicamente. Ainda é amigo do Ministro das Finanças? Eu sou amigo do Ministro das Finanças e serei sempre amigo do Ministro das Finanças e muito amigo do Mário Centeno. Não, é João e é careca como eu, que obviamente cria logo ali uma relação. À partida gostamos logo um do outro. Somos carecas, somos amigos, não é? Mas o quê? Não, vamos lá ver, é assim, a indústria do turismo é de facto uma indústria poluidora, mas a seguir ao oil and gas, que é a mais poluidora de todas, a segunda indústria mais poluidora de todas é esta, é a das confecções, não é? É o têxtil. E por isso todas essas indústrias têm que avançar muito no sentido de deixarem de usar fibras de plástico e também nós consumidores temos que cada vez mais perceber que o que deixamos de usar não é para deitar ao lixo. Sr. Ministro, não estamos em vias de extinção, portanto? Eu não quero ser otimista. Sim, a espécie humana, se continuar a portar-se como se comportou e ainda se comporta em muitas partes do globo e se calhar bem próximas de nós, está em vias de extinção. E como somos imaturos... Somos estúpidos, não é? Somos imaturos, não portanto a ideia é que somos mas... a espécie mais inteligente de toda e somos, isso faz-nos às vezes ter comportamentos muito burros. E por isso mesmo, quando eu digo que estamos no bom caminho, não quer dizer que não tenhamos que acelerar muito a velocidade a percorrer nesse bom caminho para atingirmos as nossas metas. Temos que deixar de fumar, os dois, Sr. Ministro. Muito bem. Está aqui prometido. Não era de fazer isto, Sr. Ministro, não era mesmo de fazer isto. Deixar de fumar? Deixar de fumar, Sr. Ministro. Não consigo, ninguém fica para trás. Não consigo comprometer, não é por causa das câmaras, é por sua causa. Eu não consigo fazer promessas falsas. Muito obrigada. Obrigado. Obrigadíssimo. Pingou, não foi? De vez em quando... Caiu-me uma pinga numa perna. Eu sou muito sensível às pingas. Diz o Sr. Ministro que somos o CR7 do ambiente. Sim, bacana. É. Mas digo-vos já que esta visão não é consensual. How dare you? Sai daqui, Greta. Há malta que acha que isto é tudo um bocadinho fogo de vista e converseta e que não devíamos estar preocupados com isto de mitigar os efeitos das alterações climáticas, mas sim a preparar-nos para o que aí vem. Porque vem. Aliás, já anda aí. As alterações climáticas são visíveis um pouco por todo o mundo. E, pelos vistos, o Jon Snow não sabia nada da vida. Não sabia mesmo. Ok? É mais isto. Bom, devemos tentar travar as causas das alterações climáticas ou usar todos os nossos esforços para nos prepararmos para elas? Que conveniente. Temos connosco um dos maiores cientistas climáticos portugueses aqui no programa, neste momento. É o Dr. Filipe Duarte Santos. Não é conveniente isto? Boa noite, Sr. Professor. Muito boa noite. Sr. Professor, acha que a maior parte dos países vai conseguir cumprir as metas de 2030? Esta é a pergunta que queremos saber. Bom, isso é uma pergunta, enfim, muito importante, mas difícil de responder. É importante salientar que temos um mundo a duas velocidades, porque temos 20% da população que são países com economias avançadas e depois temos cerca de 80% que são os países em desenvolvimento e aí as coisas estão muito diferentes porque as emissões estão a crescer, as emissões de gases com efeito de estufa estão a crescer
de uma forma muito acentuada e é necessário haver solidariedade no mundo entre os países com economias avançadas e os restantes para que todos, efetivamente, contribuam para procurar resolver este problema que tem características globais, é um problema global. Sr. Professor, ainda vamos a tempo de não termos de lidar com as consequências das alterações climáticas ou, usando o termo científico, está tudo lixado? Quer dizer, complicado. Bom, repare, é tudo uma questão de tempo. As alterações climáticas vieram-nos chamar a atenção de que aquilo que uma geração faz agora tem uma grande influência sobre aquilo que se vai passar daqui a 50 ou 100 anos. E enquanto que na parte da mitigação Portugal está a fazer um bom trabalho, nós temos uma componente de energias renováveis na geração de energia elétrica que é muito boa, mas no que respeita à adaptação, a adaptar o nosso país a esta mudança climática, a fenómenos extremos, aí temos, de facto, ainda um grande caminho a percorrer. Por exemplo, na questão dos incêndios florestais e rurais, e, portanto, há muito a fazer no domínio das florestas, no domínio da agricultura, também adaptar a nossa agricultura e também no domínio das zonas costeiras, onde temos problemas que neste momento são sobretudo devidos à erosão, mas também já começa a sentir-se o efeito da subida do nível médio do mar, que já subiu 20 centímetros desde o princípio do século passado, mas que até ao fim do século irá subir bastante mais, enfim, da ordem de 80 centímetros, até possivelmente 1 metro, e, portanto, temos que tomar decisões que, por vezes, não serão fáceis. Ó, Sr. Professor, tantas perguntas para lhe fazer, mas, de facto, o nosso tempo está a terminar. Mas, antes de irmos embora, já agora perguntava-lhe... Ó, Sr. Professor, qual é o seu passatempo preferido? É procurar orquídeas silvestres em Portugal, espécies que são relativamente raras, e, enfim, caçamos imagens dessas orquídeas. Muito obrigada, Sr. Professor. Uma boa noite para si. Uma salva de palmas para o Sr. Professor, por favor. Isto é que é um passatempo como deve ser, não é? Um dia vou cravar o Sr. Professor para poeticamente ir caçar imagens de orquídeas silvestres, que é um passatempo decente, em vez de ir mamar jolas e comer caracóis para a costa, que é o que eu costumo fazer. Bom, mas vamos lá acabar com isto. O conselho de muitos cientistas é este: preparar-nos para o que aí vem. Porque, caríssimos e caríssimas, segundo os paleontólogos, a Terra já levou com 5 extinções em massa. Poderá isto ser o início de mais uma, mas agora da nossa responsabilidade? Bom, António Guterres já avisou. I think this year is the make it or break it. I think this year is the make it or break it year, ok? I think this year is coisa. Claro. Que em português é qualquer coisa como agora ou vai ou racha, filhotes. E 2021 é o ano. É o ano em que governos e autoridades podem fazer uma recuperação económica da pandemia e uma transição energética de forma verde e limpa ou voltar ao mesmo caminho. Mas acabamos em esperança, que isto não é só com ansiedade, tá bom? Porque há estudiosos que acham que sim, há esperança. Aleluia, irmãos! Há esperança. Como? Obrigada, irmãos. Muito obrigada. Foi super espontâneo. Como é que isto se resolve? 1. Achatar a curva global de emissões de gases com efeitos de estufa, reduzindo-as para metade a cada década. É isto que temos que fazer. E onde é que tu podes ajudar? E tu, e tu, e tu? Vamos voltar ao Bill Gates. Ele compara a presença dos combustíveis fósseis na nossa vida a uma história do escritor David Foster Wallace. Aliás, vamos ouvir a história, que acabar com uma historinha é sempre um momento bonito. Vamos lá. There are these 2 young fish swimming along, and they happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says, "Morning, boys, how's the water?" And the 2 young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes, "What the hell is water?" Exato. A história destes peixinhos pode parecer parva, mas talvez seja uma ótima analogia. Pessoal, os combustíveis fósseis são como o toy, estão por todo lado. É mesmo assim. E com esta fechamos as comparações com cantores populares, que 3 veio a conta que Deus fez. Não é só na gasolina e no gasóleo dos carros que nós estamos a emitir demasiados gases com efeitos de estufa. O plástico, por exemplo, é feito a partir do petróleo. E a redução de consumo e uso de plástico ajuda e muito. E se nós começarmos a reparar, o plástico está por todo lado. Ok? Sacos de plástico, claro, palhinhas, escovas de dentes, cotonetes, todos os descartáveis, brinquedos, embalagens, só por curiosidade, não sei se viram isto, mas a Greenpeace estimou que se a quantidade de plástico usada no Reino Unido diariamente fosse colocada à porta da casa do Primeiro-Ministro, dava nisto. Isto é a quantidade de plástico usada diariamente, ok? No Reino Unido. Por dia, pessoal. Ok, foi a Greenpeace.
que disse isto. Querem só ver por cima como é que fica? É mais ou menos isto. Diariamente. Reduzir o plástico e as emissões é o principal, mas também é preciso extrair o carbono que está em demasia. E como é que tu podes ajudar nisto? Parece super simples o que eu vou dizer, e é, mas é mesmo assim. Planta mais árvores. É só isto. Nós já destruímos 40% da floresta do mundo. Se houver um esforço global de reflorestação, o jogo pode virar, não só na qualidade do ar, mas na temperatura e até na biodiversidade. E há mais uma ajuda que pode ter um mega impacto e que todos podemos contribuir. Também é muito simples. Ter uma alimentação mais saudável. Parece doidos, mas uma alimentação saudável pode ser a decisão mais impactante que podemos tomar para salvar o planeta. É mesmo sério. Também sabemos que falar é facílimo, não é? Vai lá dizer a quem acorda às 6 da manhã que apanha 3 transportes públicos para trabalhar e ganhar o salário mínimo que devia comprar carne biológica. Bom, mudar é difícil, principalmente quando a nossa cabeça está preocupada em sobreviver economicamente num mundo pandémico, sabemos. Mas para todos aqueles que têm mais poder de escolha nas suas compras e nas suas decisões de consumo, para esses existe o possível compromisso, é só um possível compromisso, de começar a mudança para que alguns bens se tornem mais acessíveis a todos. Portanto, se for possível, compra produtos sazonais, biológicos, escolhe produtos locais. Pessoal, eu já comi kiwis que viajaram mais de avião do que eu. Isto é verdade. É mesmo, mas é triste para mim. Uma mudança importante é reduzir o consumo de carne. Finalmente, conhecer a economia circular e continuar a reduzir, a reutilizar e a reciclar à maluca, qual macaco Gervásio, tá bom? Mas o que é que temos de fazer? É procurar informação para o fazermos cada vez mais e melhor. Eu vou-vos deixar algumas dicas que me surpreenderam a mim. Caixas de pizza não vão para o Ecoponto Azul, a não ser que estejam completamente limpas. São de cartão, sim, as caixas de pizza são de cartão, mas muitas vezes estão carregadinhas de gordura e contaminam todo o papel que já esteja no Ecoponto. Nesse caso, vão para o lixo comum. As cápsulas de café. Há cadeias de supermercados com contentores próprios para as receber. Os copos e pratos partidos não vão para o vidrão. Porquê? Porque são feitos de um tipo de cerâmica que é muito, muito difícil de reciclar. Ok? Reciclar, Vidal, não dá. As piadas recicladas não funcionam. Já é a terceira. Mas muito obrigada. Vidal, és a alma deste... Uma salva de palmas para o Vidal, que é a alma deste programa. Obrigada, Vidal. És muito grande. Se eu pudesse, tinha um mini Vidal no bolso. Sabes? Para andar na vida. Vou às finanças pagar os impostos. Vai, Menale! Bora. Sabe? Bom, enfim. Nós sabemos que há muito para explorar quando falamos deste tema. Não falámos do negócio do lixo, na potencialidade e no regabof do hidrogénio verde, na transição energética, na crise das florestas. Pessoal, o próprio consumo de carne são 3 programas. O que nós descobrimos é que a única forma de travar as alterações climáticas é com a ação coletiva de governos, instituições e indústrias e uma ação individual de cada um de nós, em cada escolha do nosso dia-a-dia, em casa, no trabalho, em todo o lado. Isto não é o slogan da rádio. Ouçam a Antena 3! Antena 3! Pessoal, esta é uma época única e, apesar de absolutamente assustadora, eu sei, há uma certa magia em viver num tempo em que todos temos a informação e o poder de salvar o nosso planeta. E isso é incrível. O que é que se passa? O que é que foi? Oi? Então... Sim? O que é que foi? Man, estamos quase a terminar o nosso tempo. O que é que se passa? Estamos mesmo a acabar. O que é que foi? 2 coisinhas. Está bem? Diz lá. O que é que foi? Ah, boa. Ainda bem, não íamos acabar o programa a gastar papel assim, não é? Acho ótimo. Foi fixe. Mas o que é que foi? Vocês falam. Falam. Então, isso é o que vocês fizeram há 3 semanas. O que é que foi há 3 semanas? Então, já sei que foi o programa das audiências, foi muito fixe. Cá a Cristina Ferreira, falámos um monte de... O Mendes, olha, e o Botão Dourado, tínhamos o Botão Dourado, foi bacana. Eu curti o programa, o que é que foi? Qual é a cena? Não estou a perceber, já vai acabar, meu. Oh, o que é que tem? É os confetis, não é? Enchemos os estúdios de confetis, eu sei que vergonha. Pessoal, confetis é das porcarias mais poluentes que existem, são dificílimos de reciclar, é plástico de uso único, está cheio de químicos, não servem para nada. Epá, desculpem, eu sei, foi uma vergonha, não devíamos ter feito isto. Foi uma estupidez, mas estamos a aprender, não é? Estamos todos a aprender. É a Greta! Eu sabia que ela via o programa, eu sabia. Só, ninguém atende, ninguém diz nada. 9 anos, pessoal. Temos 9 anos. Está a contar. Boa noite. Até a próxima.